Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você chegou até aqui é porque de alguma forma eu te cativei, é um assunto que você gosta, né? Hoje eu vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre nutrição e performance, o poder que a nutrição esportiva tem na vida de um atleta. Então eu separei alguns tópicos, vai ser uma aula breve, uma aula rápida. Eu poderia ficar aqui falando durante horas, talvez até dias sobre esse assunto, porque tem muita coisa para a gente falar a respeito. A gente sabe que a nutrição para um atleta é um dos fatores principais quando a gente pensa em performance, né? A gente tem o treino, que é lógico, que é fundamental, mas a nutrição não fica de lado. Então hoje eu vou trazer aqui alguns pontos que eu acho que são muito importantes para vocês entenderem. Então vamos lá. Primeiro, deixa eu me apresentar, tá? Quem eu sou? Para quem não sabe, eu sou ex-atleta de natação. Durante 18 anos da minha vida eu fui atleta, eu competi e não sei se por sorte, né, meus pais naquela época não se sabia muito bem a respeito da alimentação para o esporte, a importância de um nutricionista ou de um médico do esporte, mas eu era de um grupo assim seleto de atletas, os técnicos pediam para gente procurar uma alimentação adequada. Graças a Deus eles tinham já algum tipo de conhecimento, né? Eu não sou tão velha, tá, gente? Mas quando eu tinha 13 anos, hoje em dia eu tô com 34, há mais de 20 anos atrás esse assunto já era um assunto abordado no meio esportivo e aí eu cheguei para a ser consultada e acompanhada com, não me lembro se ele era nutricionista ou médico do esporte, mas ele cuidou da minha alimentação. Eu, enquanto atleta, nunca utilizei suplemento, a não ser um isotônico, tá? Foi tudo à base de alimentação. Ele fazia meu percentual de gordura. E aí foi até um dos motivos pelo qual eu me formei e estou aqui hoje falando com vocês a respeito da nutrição. Para o atleta, né? Porque eu fui atleta, eu vivenciei esse lado, eu sei o quanto que isso é importante, quanto que isso vai diferenciar no desempenho, na performance, no emagrecimento, né, na melhora da composição corporal. E por isso que eu vim aqui falar alguns pontos para você, tá? Então, só para vocês entenderem, e aí eu coloco que eu fui campeã brasileira de 400 medley. Para quem não é muito ligado em natação, não sabe muito bem a respeito das provas, das modalidades, 400 medley numa piscina de 50 metros equivalem a ida e volta de borboleta, a ida e volta de costas, a ida e volta de peito e a ida e volta de crawl. Então eu me lembro que eu terminava de nadar com cãibra na língua, né? Então era uma prova muito puxada, mas eu adorava treinar e adorava competir. E foi quando eu consegui, depois de um acompanhamento com um nutricionista, melhorando minha alimentação, eu consegui ser campeã brasileira na categoria Júnior 2. Então eu acho que eu tinha, na época, 16, 17 anos. E aí participei de seleção brasileira, mas eu tive que escolher entre continuar a carreira de atleta e me formar em alguma área, alguma coisa que eu fosse querer trabalhar daqui para frente, né? Posteriormente no futuro. E aí, como a gente não tinha muito incentivo para o esporte, era muito menor do que hoje. Não estou falando que eu seria uma campeã olímpica, nem iria para uma Olimpíadas, mas eu sei que eu tinha condição de chegar a disputar campeonatos fora do Brasil, por exemplo. Mas escolhi estudar, e aí eu tentei no início da faculdade conciliar natação e faculdade. Eu me formei na Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é uma universidade pública, então eu tinha aula de manhã, de tarde, era muito aleatório. E eu precisava treinar pela manhã, às vezes eu tinha que treinar de madrugada e depois complementar com treino à tarde e depois fazer a preparação física, que era parte da musculação. Então, não consegui, eu estava fazendo essa rotina muito mal feita, né? Eu não estava conseguindo dar conta da minha planilha de treinos e do meu estudo, vamos dizer assim, planilha de treino, né? E aí eu desisti, porque eu não estava sendo 100% em nenhum dos dois lados, nem na parte de atleta e nem na parte de estudante de nutrição. Então eu resolvi me aprofundar em nutrição. Na faculdade eu vi muito pouco sobre nutrição esportiva, então eu comecei a correr atrás. No meio da faculdade eu até cheguei, né, no segundo ano, cheguei a ficar desmotivada. Tinha uma matéria de nutrição esportiva, mas ela era opcional, nem era obrigatória e nem falava tanta coisa assim. E aí, quando eu estava terminando de me formar, eu comecei a procurar loucamente estágios.
foi quando eu consegui um estágio no futebol do Flamengo, onde eu fiquei um ano trabalhando com a categoria juvenil, que são os atletas de 16 anos no futebol. Então eu ia lá para o Ninho, para Vargem Grande, todos os dias da semana, ou 3 vezes na semana, eu não me lembro. Eu tinha que ir num ônibus, que eu tinha que estar lá às 6 horas da manhã, e aí ficava lá, fazia o que eu tinha que fazer. Inclusive, eu tive muita dificuldade porque a nutricionista não me acompanhava e era num meio só de homem, eu não entendia nada de nutrição. Eu tive que começar a calcular dieta e foi quando eu comecei a estudar e procurar tudo sobre nutrição esportiva, comprar livro, ir a palestra. Foi meio uma maratona que eu tive que fazer sozinha, mas graças a Deus, sempre depois de uma tempestade vem a bonança, né? Então eu consegui chegar e fazer o estágio. Foi maravilhoso, enfrentei algumas dificuldades, mas isso me fez crescer dentro da nutrição esportiva. E aí, depois que eu me formei, então, eu consegui entrar no Flamengo, trabalhando com remo, e eu fiquei lá. Aí eu fiz a minha pós-graduação em nutrição esportiva pela UFRJ, eu tenho uma outra pós-graduação em fitoterapia funcional, que, para quem não sabe, são plantas medicinais. A gente consegue fazer uma série de coisas fazendo uma suplementação com fitoterápicos, seja na forma de chás, seja na forma de tintura, seja na forma de extrato seco, né? Então a gente consegue aumento de massa muscular, emagrecimento, melhora do sono, ansiedade. A gente tem as plantas para ajudar a gente em todos os sentidos, tá? É... E aí eu comecei a trabalhar no Flamengo desde 2008, inclusive fiquei um ano lá trabalhando, já formada, sem receber, porque eu queria mesmo trabalhar com esporte. E aí de 2008 a 2016 eu fiquei exclusiva do remo, fazendo algumas atividades com a natação. E em 2016 eu peguei os esportes olímpicos, que são 8 modalidades onde eu tô até hoje. Eu trabalho com remo, eu trabalho com remo e canoagem, né? Eu trabalho com vôlei, eu trabalho com basquete, eu trabalho com a natação, eu trabalho com a ginástica artística, eu trabalho, são tantos que eu até me esqueço, com judô, e eu trabalho com o nado artístico e o polo aquático. Então são 8 modalidades, tá? Eu atendo desde da primeira categoria, né, de base até o adulto. Então o basquete do adulto passa por mim, as meninas do vôlei passam por mim. E aí nessa minha trajetória, quando assim que eu entrei no Flamengo em 2010, quando eu fui contratada, no ano seguinte eu fui chamada pelo Comitê Olímpico do Brasil, pelo COB, para participar do Pan-Americano de Guadalajara, né, no México, em 2011. Eu não pude ficar exatamente no momento do Pan, mas eu já trabalhava com atletas da canoagem, então eu fiz uma pré-temporada com eles, 10 dias, eu fiquei 2 semanas antes fazendo treinamento em altitude com eles e depois eu tive que retornar para o Flamengo, tá? Depois eu fiquei um mês, fui como nutricionista responsável nas Olimpíadas de Londres de 2012 também pelo Comitê Olímpico, onde eu organizei toda a alimentação dos atletas, tá? Que a gente sempre faz um centro de treinamento, um CT do Brasil, que antes deles irem para a Vila Olímpica, eles ficam lá naquele CT, sendo cuidado, o objetivo do Comitê Olímpico é fazer com que eles se sintam em casa, tenham uma alimentação parecida com o que eles têm em casa, tenham um lugar de descanso, um lugar de treino. Então a gente faz isso e eu que era responsável por esse setor. Então eu fiquei um mês lá participando dessas Olimpíadas de Londres e nessa época eu acompanhava a maratona aquática, a canoagem, o tiro olímpico. Eu tinha alguns atletas que ficavam especificamente sendo acompanhados por mim. E aí, em 2015 eu fui no Pan-Americano de Toronto, tá? Também como nutricionista responsável por esse setor de alimentação no CT do Brasil. E depois Olimpíadas do Rio 2016, onde eu já estava trabalhando com outras atletas, que foram as atletas que foram até campeões olímpicas, a Martine Grael e a Kayana Kunze, tá? Na modalidade vela. E também estava acompanhando outros atletas, tiro olímpico, eu não me lembro agora porque já passaram tantos por mim, mas eu estava mais com as meninas da vela, que além delas duas eram mais outras 4. E aí, em 2018, eu fui para o Japão fazer o pré-preparo dessa alimentação para os atletas, já pensando em Tóquio 2020, tá? Fui eu e um chefe de cozinha treinar os japoneses a fazer a comida
brasileira, né? Ensinar eles a fazerem um arroz, um feijão, uma farofa, que para eles é muito diferente, eles comem tudo separado. Então, quando a gente colocava aquela mistura de arroz, feijão, farofa, eles achavam muito esquisito. Mas então é só para contar um pouquinho aqui da minha experiência, tá? Para vocês poderem me conhecer melhor. E a corrida entrou na minha vida, na verdade, quando eu conheci meu marido, em 2014. Eu já corri em academia, mas ele era maratonista. E aí ele começou a me incentivar, eu comecei a correr, participar de provinha. E até hoje, né? Depois de 6 anos, eu não passei de meia maratona, porque o meu maior empecilho é fazer a planilha de maratona. Porque fazer maratona, gente, me corrijam se eu estiver errada, não é tão difícil assim para quem já treina uma meia maratona, para quem já está acostumado a correr. O difícil é a parte do treino. Eu vejo os meus pacientes, os meus amigos, o meu marido, tem que ter tempo, tem que ter dedicação e tem que ter um psicológico muito grande, tá? Então, como eu sou muito certinha no que eu me comprometo a fazer, eu ainda não consegui disponibilizar parte do meu tempo para me dedicar ao treino da maratona. Mas isso aí ainda é uma coisa que eu quero me desafiar, mas eu, sendo sincera, prefiro uma meia maratona. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho a respeito para vocês sobre nutrição esportiva. O que é, o que você, esportista, atleta amador, atleta profissional, praticante de atividade física, precisa entender a respeito, tá, da nutrição esportiva. Quais as consequências que a nutrição inadequada pode trazer para o seu desempenho e para a sua saúde. E quais os benefícios que a nutrição adequada pode trazer para o seu desempenho e para a sua saúde. Então vamos começar falando um pouquinho do conceito sobre nutrição esportiva. A nutrição esportiva é a área que aplica o quê? É a base de conhecimento em nutrição, fisiologia, bioquímica, esporte e atividade física. Cada modalidade esportiva e cada indivíduo vai exigir uma abordagem diferente. Não existe receita de bolo. Se existisse receita de bolo, nosso trabalho ia ser muito simples. Atleta de corrida, toma dieta X. Atleta de triatlon, toma dieta X. Praticante de musculação, atleta X. Nadador, atleta Y. Não tem receita de bolo. Então a gente tem que saber a individualidade de cada um. Né? Eu vou abordar, pontuar, né? Porque aqui é só para vocês terem noções básicas. Mas a gente precisa entender que o metabolismo de cada indivíduo é diferente, que vai variar de acordo com o peso, com a idade, com alterações fisiológicas que a pessoa possa ter. Então, dependendo também do tipo de atividade física, o nosso organismo vai utilizar uma via metabólica diferente. Se for por exemplo, um tiro de corrida, ele vai utilizar uma via de produção de energia. Se for uma corrida mais longa, outra via de produção de energia. Se for um exercício de 5 minutos, vai ser a via X. Se já for de 10 minutos, a via Y. E aí por diante. Então a gente tem a via da fosfocreatina, glicólise aeróbica, anaeróbica. Então isso tudo a gente tem que entender, nós como nutricionistas precisamos entender qual é o tipo de atividade física que você pratica para a gente conseguir fazer o melhor plano alimentar e a melhor estratégia relacionada à nutrição, relacionada à suplementação para você, tá? Então, os pontos que nós, como profissionais, precisamos levar em consideração: o histórico de saúde da família ou da pessoa e o histórico de genética, né? Então, existem testes genéticos onde a gente possa saber realmente quais são os polimorfismos no gene que a gente tem, né? Seja de tendência a engordar, seja de tendência a ter compulsão alimentar, seja de tendência a ganhar massa muscular, aquele magro de ruim que come de tudo e respira, já fica forte. Em contrapartida, tem aquele que respira, olha a foto de um alimento, né, de uma comida gorda, já engorda só de olhar. Realmente a gente brinca, mas isso tudo são fatores genéticos, tá? Que estão relacionados com polimorfismos nos nossos genes. E a gente também, o nutricionista, o profissional, precisa levar em consideração o histórico de saúde do indivíduo. Se ele tem histórico de doença familiar, né? Normalmente pais, irmãos e avós são os históricos mais relevantes. Então, se tem doença cardiovascular, se tem hipertensão arterial, se tem diabetes na família, câncer, distúrbio de tireoide, problemas de fígado, de rim, isso tudo são coisas para a gente pontuar, para a gente ficar atento como que a gente vai fazer uma abordagem, a melhor abordagem para aquela pessoa. Tá? A gente tem que levar em consideração o tipo de atividade física que a pessoa faz, se é uma atividade de endurance, né, uma atividade de mais longa duração, uma maratona, uma meia maratona,
um triatlon, uma bike, um pedal, ou se é um remo, enfim, existem diversas modalidades, ou se é só uma musculação, uma corrida mais leve, uma corrida de mais curta duração, né? Qual é a duração que a sua atividade física, qual é a duração que ela tem diariamente ou semanalmente? Como é que é a intensidade desse exercício para você? Se é leve, se é moderado, se é pesado, né? A frequência que você faz. Então, isso tudo na hora da gente fazer o plano alimentar e saber quais substratos que vocês necessitam em maior quantidade ou em menor quantidade, a gente vai precisar levar em consideração. Então, exames laboratoriais são super importantes da gente ter. A gente precisa saber a parte de hemograma para saber se vocês têm alguma deficiência em ferro, em vitaminas do complexo B, né? Então a gente consegue ver através do hemograma completo se vocês precisam melhorar o consumo de vitamina B12, vitamina B6, ferro, se vocês têm alergias alimentares, se vocês têm uma série de fatores, tá? Então a gente também tem a parte de colesterol, glicose, insulina. Se a pessoa tiver com uma insulina alta, ela não vai conseguir emagrecer. Tem a parte da tireoide, se tiver com alterações dos hormônios da tireoide, ela também vai ter dificuldade em emagrecer, em ganhar massa muscular. Então a gente precisa entender se tiver com os hormônios muito altos ou muito baixos, seja a testosterona, que é o hormônio masculino, seja a SHBG, seja prolactina, seja estrogênio, que são os hormônios femininos. Se a gente tiver alguma alteração, tanto mulher quanto homem tem os dois hormônios, tá? Tanto feminino quanto masculino. Às vezes eu pego homens com os hormônios femininos aumentados, isso porque eles estão com a região abdominal, né, estão com muita gordura na região abdominal, gordura visceral, né, que é entre os órgãos, que é a mais perigosa, que é a que a gente não vê. Então, exames laboratoriais, né, a parte de fígado, rim, risco de lesão, isso tudo a gente vai conseguir investigar e é importante, principalmente para quem busca saúde e performance. O estilo de vida, a gente vai levar em consideração os hábitos alimentares, a rotina, o horário de trabalho, o horário que você tem para fazer atividade física, o horário de descanso, quando que você está em casa, quando que você está na rua, isso tudo vai ser individualizado para você. A composição corporal, a gente também precisa levar em consideração qual é o seu objetivo, se você precisa ter mais massa muscular, a gente sabe que, por exemplo, no endurance, triatletas, maratonistas, meio maratonistas, não é necessário nem é indicado estar muito forte, vai ser porque músculo também pesa, vai ser um peso extra, mas ao mesmo tempo eles têm que estar fortalecidos, eles têm que ter massa muscular para reduzir risco de lesão, fratura por estresse. Então a gente tem que saber qual é a modalidade, qual é o objetivo da pessoa. Se for um objetivo só estético, a gente não vai estar falando muito de performance, mas mesmo assim, começou com o objetivo de emagrecer. Eu tenho muitos casos assim. Começaram a correr porque queriam emagrecer, começaram a tomar gosto e começam a querer baixar o pace, né? Fazer um resultado melhor, pegar a pódio, enfim, a gente vai mudando nossos objetivos de acordo com os nossos desenvolvimentos. Então, a gente vai adequando isso aí conforme a pessoa vai progredindo também, né? E aí levar em consideração o objetivo da pessoa, como eu já falei, se é performance, se é estética, se é saúde, enfim, ou se são todos esses juntos. Então, o objetivo da gente como nutricionista, né, na nutrição esportiva, é dar performance para o atleta, só que saúde e bem-estar acima de tudo. A gente vai pensar em performance? Vai, mas a gente sempre vai priorizar saúde do indivíduo. A gente não vai, porque a gente consegue trazer performance para o indivíduo, às vezes, sem ser tão saudável assim. Então, a gente tem que tentar alinhar os dois. Fornecer os nutrientes necessários durante os treinos, as competições, garantir que o atleta, que o praticante de atividade física tenha as reservas de energia sempre repostas, porque depois que a gente treina, que a gente compete, que a gente gasta, a gente não tem mais estoque de energia, a gente tem que repor isso. E uma coisa muito errada que muitos atletas acham é que se alimentando só antes e depois do treino, eles garantem uma reposição adequada, mas os nossos estoques de energia que ficam dentro do nosso músculo demoram 24 a 48 horas para serem repostos. Então, repostos. Tudo que a gente come, desde a hora que a gente vai dormir até a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, vai influenciar em como que a gente vai chegar para o treino do dia seguinte, tá bom? Ó, hidratação, tô até bebendo água, é um fator muito importante, está relacionado com imunidade, está relacionado com
aumento de massa muscular, 75% do nosso músculo é formado de água, está relacionado com redução de risco de lesão, né, que é um dos objetivos da nutrição esportiva. Temos também como objetivo trazer saúde para o intestino do indivíduo. Vocês já devem ter escutado falar, ou se vocês me acompanham nas minhas redes sociais, que intestino é o nosso segundo cérebro. Nosso intestino é um órgão imunológico, a gente tem produção hormonal acontecendo dentro dele, né? Por exemplo, a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. A gente tem a casa das nossas bactérias, a gente tem mais de trilhões e bilhões de bactérias colonizando o nosso intestino, e isso vai estar tudo relacionado com o quanto que a gente vai conseguir digerir, absorver e metabolizar dos alimentos e dos nutrientes que a gente consome. Então, às vezes a gente acha que a gente está comendo proteína e carboidrato de forma adequada, só que a gente não está conseguindo absorver, digerir e metabolizar da forma que a gente deveria. Então, a dieta, teoricamente, ela é boa, mas o seu organismo não está preparado para absorver. Então, a saúde do intestino tem que ser um cuidado primordial para o atleta. E quando o atleta começa a treinar, fazer treinos muito intensos, né, ou muito volumosos, com menos descanso, ou até pela rotina corrida do dia a dia de trabalho, a gente tende a ter uma queda de imunidade, as bactérias do nosso intestino, elas começam a ficar menos saudáveis e mais patogênicas, e aí desregulariza tudo isso aí, tá? Então vamos falar um pouquinho quais as consequências da nutrição inadequada. Então, se o praticante de atividade física não se alimentar de forma correta, ele vai ter uma falta de nutrientes para reposição das reservas de energia e síntese de massa muscular. Ele não vai conseguir repor as reservas de energia dele e nem vai conseguir fazer a síntese de massa muscular, que é uma forma de proteger as articulações, proteger contra lesões, né, fortalecer para aquele momento de explosão. A gente também precisa estar forte para conseguir aguentar o treino. Então, quais são as consequências? Aumento de lesão e de fratura por estresse. Conheço muitos atletas, principalmente triatletas e corredores, que se lesionam e fraturam muito por estresse, que é um movimento repetido durante muito tempo, muitas horas. Perda de massa muscular. Perda de massa muscular também está relacionado com o aumento do risco de lesão, como eu falei. Aumento de câimbras pela uma má hidratação também, né? Ou também não é só hidratação, é o consumo dos eletrólitos, sódio, potássio, magnésio, cálcio, tá? Aumento dos componentes tóxicos, que são radicais livres, né? Quando a gente tem uma atividade física muito intensa, não precisa ser um dia só, mas na semana ou muito volumosa, a gente produz muita substância tóxica dentro do nosso corpo, que isso é como se fosse um imposto que o nosso corpo precisa pagar por ele ter produzido muita energia. Então isso é normal, isso é até importante acontecer. Só que a gente precisa, para a gente fazer uma recuperação boa para o treino no dia seguinte, a gente tem que eliminar essas substâncias. E através de uma alimentação equilibrada, a gente consegue equilibrar isso aí. A gente vai ter queda de imunidade, tá? Se a gente não tiver substrato suficiente para ressíntese da nossa energia, para aumento de massa muscular, então a nossa imunidade cai, aí piora o nosso intestino, aí é aquele famoso ciclo ruim, tá? Alterações hormonais, por conta disso, a gente começa a ter aumento de cortisol, que é aquele hormônio do estresse que bagunça tudo, faz com que a gente aumente nossa perda de massa muscular, diminua a nossa serotonina, então a gente começa a ter desejo por alimentos, compulsão alimentar, fome desregulada, enfim. Reduz testosterona, que é o hormônio, né, que vai trazer força, GH, outro hormônio do crescimento, serotonina, então faz toda uma bagunça aí na nossa produção hormonal. Aumento dos marcadores inflamatórios e de lesão muscular. Então a gente começa a ter um aumento de CK, né, tá? Que é creatina quinase, LDH, PCR, enzimas do fígado, que são marcadores que eu costumo pedir nos exames de sangue para a gente ver se estão altos nos atletas, nos praticantes de atividade física. Se tiver muito alto é porque o treino está muito intenso e está tendo pouco descanso, tá? Ou por uma má alimentação também. Aí a consequência disso também é alteração de sono, de intestino. Alterando o sono, a gente vai bagunçar todo o nosso cortisol, aí vai acontecer tudo aquilo que eu falei, aumento da fome, ou desregularização da fome, desejo por alimentos, aumento do nível de estresse, ansiedade, aí é aquele ciclo vicioso ruim. E uma desidratação, tá? E isso tudo vai gerar o quê, gente?
doença, que normalmente no atleta vai vir através de queda de imunidade, que pode ser uma gripe frequente, toda hora tá ficando doente, dor de garganta, e aí tem que parar de treinar ou não treina da melhor forma possível, até o pior, que é a rabdomiólise, que é quando a gente tem uma lesão muscular grave, e aí a gente tem perda de músculo na urina, né, de proteína na urina. Isso é super perigoso, o tratamento para isso é repouso. E o overtraining, que é quando o atleta treina, não descansa de forma suficiente, não se alimenta de forma suficiente, não se hidrata de forma suficiente, ele pifa, tá? Então isso é muito comum acontecer e acontece muito também com atletas amadores ou então praticantes de atividade física que treinam, não dão descanso para o corpo, se alimentam de forma errada, fazem dietas ruins em momentos errados, do seu jeito ou da internet, e aí dá nisso, tá? Então isso é um ponto de atenção muito importante. E isso tudo vai gerar uma queda de desempenho, tá bom? Falando agora dos benefícios, então, se a gente consegue ter uma alimentação adequada, uma reposição adequada de nutrientes, de proteínas, de carboidratos, de vitaminas, de minerais, de água, a gente vai conseguir fazer uma recuperação muscular adequada. A gente vai conseguir, né, a recuperação muscular adequada porque a gente vai conseguir eliminar aquelas substâncias tóxicas que eu falei. A gente vai garantir substrato, né, energético constante para o músculo. Então a gente vai estar sempre com os nossos estoques de energia dentro do músculo preenchidos e vai ter substrato, vai ter energia para fazer a síntese de massa muscular. A gente vai reduzir todas aquelas consequências citadas, vai reduzir o risco, né? Vai diminuir o risco das lesões, de ter uma desidratação, de ter uma queda de imunidade, de ter alterações no sono, de ter alterações no intestino, tá? Os ajustes da alimentação vão também de acordo com um plano de treinamento, então a gente vai sempre adaptar. Se vocês estão num período de treino de base, que é quando vocês estão retornando para a planilha de treino, aí o volume começa a aumentar gradativamente, a intensidade também. Aí depois você chega num período pré-competitivo, que aumenta volume, aumenta intensidade. Aí tem um período de polimento, que é alguns dias antes da competição, na competição. Então, isso tudo a gente vai adequando a alimentação. Tem até um post lá no meu Instagram falando sobre a montagem do prato de acordo com a intensidade de treinamento, que foi uma ideia que eu peguei quando eu fui visitar o ZOC, né, que é o Comitê Olímpico Internacional dos Estados Unidos, Comitê Olímpico dos Estados Unidos, né, onde eu fiquei lá 2 semanas com o Flamengo. A gente visitou o centro de treinamento deles e o nutricionista colocava isso lá. Falava assim, atleta, pergunte para o seu técnico, para o seu treinador, para o seu coach, como é que está a intensidade do seu treino e saiba sozinho montar o seu prato. Então estava lá a divisão entre carboidratos, proteína, legumes, verduras. Então é bem bacana. Tá lá no meu feed, eu já postei isso. Mas a gente também pode falar depois a respeito disso mais especificamente. E os suplementos prescritos, né? Se a gente tem uma alimentação toda balanceada, a gente vai saber a forma, o momento certo e o suplemento certo a ser prescrito de acordo com as necessidades de cada um, porque suplemento é para suprir uma demanda que a alimentação, que a dieta sozinha não está conseguindo. Então ele vai ser sempre um extra, vai ser sempre um plus. Ele não vai ser o principal, tá? E aí isso tudo vai garantir uma saúde, bem-estar e a melhora da performance, tá? E do rendimento atlético. Então, alguns pontos que eu queria chamar a atenção de vocês, alguns eu já falei, mas eu quero pontuar ainda mais aqui, que é a relação que existe entre sono, intestino, estresse e performance. Quando a gente tem, né, às vezes o atleta, o praticante de atividade física chega até mim e fala que está tendo queda de performance, que não está conseguindo emagrecer, que não está conseguindo ganhar massa muscular, que está muito compulsivo. Enfim, a gente tem que, ao invés de a gente pensar qual suplemento tomar para aumentar a massa muscular, qual suplemento tomar para diminuir, para emagrecer, qual tipo de dieta que eu tenho que fazer para emagrecer, a gente tem que ter atenção primeiro a esses pontos, que quem já me segue já sabe que eu falo muito bem disso. Sono, o nosso sono tem que estar em dia, porque é no sono que a gente faz o descanso, que a gente tem toda a nossa produção hormonal, que a gente faz toda a nossa recuperação muscular, tá? Se a gente tem um sono alterado, a gente desregulariza toda
o nosso ciclo circadiano, né? Que a gente tem horário para produzir todos os nossos hormônios. Então a gente começa a aumentar cortisol. Eu tenho muitos pacientes, atletas que são médicos, dão um plantão, e aí às vezes eles dão um plantão de 24 horas, eles chegam em casa pela manhã e aí eles vão dormir, e isso desregulariza tudo. Então a gente tem que adaptar, aquela ali é a vida dele. Então a gente vai ter que adaptar a dieta e o treino para aquele indivíduo. Então, por isso que é super individualizado, gente. Então, se o sono não tiver em dia, a gente vai ter alteração do cortisol, e é isso aí, alterando o cortisol também vai afetar o intestino, tá? E aí, afetando o intestino, a gente também vai afetar toda a nossa flora bacteriana, todas as bactérias que colonizam lá, elas vão começar a ficar doentes. Então, como eu falei para vocês, o nosso intestino é um segundo cérebro. E tem vários estudos que mostram que o intestino ruim, com essas bactérias que a gente chama de disbiose, a alteração da frequência que vocês vão no banheiro, fazer número 2, a consistência das fezes, tem muito estufamento abdominal, enfim. Se vocês tiverem essas alterações, o seu intestino não vai estar bacana e aí vocês podem ter aumento de compulsão alimentar, aumento do nível de estresse, aumento do nível de ansiedade. E aí uma coisa leva a outra, ó. Sono ruim leva intestino ruim leva sono ruim. Isso tudo vai levar a um aumento de compulsão, a um aumento de estresse, de ansiedade. Isso vai gerar uma queda de performance. Primeiro, você não descansa se seu sono estiver ruim. Se seu intestino não estiver ruim, se tiver ruim, você não vai conseguir absorver, digerir, metabolizar toda aquela proteína, todo aquele carboidrato, todas aquelas vitaminas que você está consumindo, tá? O nível de estresse vai estar lá em cima, então queda de performance, tá? Então são pontos que a gente tem que sempre organizar antes de pensar em dieta, que o nutricionista também vai te ajudar, um bom profissional vai te ajudar. As estratégias nutricionais eu coloquei aqui, muitos de vocês, muitos pacientes, não especificamente vocês, mas muitos acham que jejum intermitente é uma dieta que tem que ser feita, low carb é um estilo de vida, é uma dieta que tem que ser feita de forma constante, cetogênica, plant-based diet, que é a dieta à base de plantas, que é a dieta vegana. Então, gente, o que eu falo para meus pacientes, para meus atletas, vocês podem fazer? Podem. Todos vocês podem? Não sei. Em qual momento que pode? Não sei. Vai depender de cada indivíduo, de cada momento do ciclo de treinamento, do objetivo de cada um. Mas isso aí são estratégias nutricionais que a gente pode usar ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano, de acordo com o seu objetivo, com os seus sinais e sintomas. Por exemplo, estagnei, não consigo mais emagrecer, não consigo ganhar massa muscular. Talvez a gente botar um estímulo aí de jejum, um estímulo de um dia ou outro com menos carboidrato, no outro dia com mais carboidrato, vai fazer com que seu organismo se adapte de forma diferente e aí comece a agir de forma diferente. Então, que nem quando a gente faz sempre o mesmo treino de musculação, a mesma planilha de corrida, chega um ponto que a gente não consegue evoluir. A mesma coisa para alimentação, tá? Em relação à dieta à base de plantas, que é a dieta vegana, atleta pode? Pode. Existem vários campeões olímpicos que são veganos. O que é vegano, tá, gente? Só para vocês entenderem. Que não comem carne, nenhum tipo de carne, frango, peixe, não consomem ovos, não consomem leite e nem derivados. Só vão consumir plantas, grãos, legumes, verduras, não consomem nada à base animal. Já os vegetarianos, eles só não consomem carne, frango, peixe e as outras carnes, mas eles consomem ovos, leites e derivados, tá? Eles podem, vamos pensar no mais restrito, que é o vegano. Atleta pode? Atleta pode, mas ele tem que ver. Tem até um documentário, né? Gente, esqueci o nome dele agora, que foi super bem falado, foi super bem, muito comentado. Dieta dos Gladiadores, que eu esqueci o nome dele em inglês agora. Muitos atletas vieram até mim falando que queriam virar vegetarianos depois que viram aquele documentário. E sim, uma dieta base de carne vermelha, porque atleta tem aquela ideia de quanto mais proteína come, por ser atleta, quanto mais proteína ele come, mais forte ele vai ficar, mais proteína ele precisa para fazer toda a recuperação. Acaba às vezes comendo muita carne, muito leite, muito queijo, muitos ovos, muito frango. E isso sim, isso gera um aumento de toxinas dentro do nosso corpo. Então, quando a gente começa a eliminar isso aí, a gente tem uma melhora
da nossa digestão, do nosso intestino, do nosso sono, a gente consegue digerir, metabolizar tudo mais rápido. Então tem essa verdade, mas essa não é uma verdade absoluta para todo mundo. Tem atletas que vão se dar bem, e isso vai muito de fator genético. Vão se dar bem tirando toda a proteína animal da dieta e vão conseguir performance, e outros não. Então é questão de teste, mas diminuir, isso sim, isso já é bem respaldado na literatura, que a gente tem bastante benefício. Tá? Mas esse não é um ponto que eu vou tocar agora sobre atleta vegano, a gente pode falar sobre isso depois, mas se tiver uma alimentação bem fechadinha, tentando atingir o que precisa de proteína vegetal, se tiver de olho nos alimentos fonte de ferro, nos alimentos fonte de cálcio, nos alimentos fonte de vitaminas complexo B e B12, que são os nutrientes mais difíceis da gente atingir numa dieta vegetariana, vegana principalmente, que são super importantes para os atletas. Se tiver isso tudo equilibrado e bem ajustado, não tem problema algum, tá? E aí, por isso, a necessidade de um plano alimentar individualizado. Não é porque o seu coleguinha que faz a mesma modalidade que você, que tem a mesma idade que você, que faz o mesmo treino que você, vai fazer uma dieta igual à sua. Tem que ser individualizado, cada indivíduo é único, tá? E aí, para a gente fechar, tá, essa pequena aula, eu vou trazer aqui um dos maiores medos e objeções dos atletas e dos pacientes que eu já conversei e que me falam e que às vezes fazem com que vocês desistam e não entendam o porquê de investir. Quando eu digo investir, não é investir, mas investir tempo, investir conhecimento sobre a nutrição, a importância da alimentação para a prática esportiva. Então, uma das maiores objeções que eu vejo é: dieta custa caro. Não, dieta não custa caro. Dieta, gente, primeiro tire esse termo dieta. Dieta não custa caro. O que é dieta? O que é um plano alimentar saudável? É uma alimentação baseada em comida de verdade. Frutas, legumes, verduras, carnes, ovos, grãos. A gente não precisa consumir alimentos sem glúten, sem lactose, orgânicos. Orgânico, ele é importante? Sim. Só que nem todos os alimentos a gente precisa consumir orgânico. A gente pode ver quais são a listinha dos mais contaminados e ver se aqueles ali são os que a gente consome de forma regular e tentar investir, de repente, naquele que a gente não abre mão de ter, que são bem contaminados, e investe naquilo ali. Mas agora, comprar a melhor barrinha, o iogurte proteico, o pão sem glúten, a granola, não sei das quantas, tudo isso a gente consegue fazer em casa, comprando a granel. A gente não precisa colocar isso na nossa alimentação, a gente pode só comer comida de verdade no café da manhã, no almoço, no jantar. Ovos com raízes no café da manhã. Almoço, legumes, verduras, um frango, um arroz e um feijão. Um lanche, saladinha de fruta, aí pode botar uma granola, uma aveia. Enfim, a gente consegue fazer uma alimentação boa sem gastar. Então, tire essa objeção de que dieta custa caro. Ela pode custar? Sim, mas não necessariamente vai custar. Nutricionista é caro. Gente, vamos lá, qual é o valor? O que é caro para vocês? Porque eu tenho certeza que quando a gente para pensar, bom, ir na balada, e num show e pagar R$ 200 para entrar, não é caro. Por quê? Porque é uma coisa que você quer muito. Aí tá com os amigos pedir um combo de bebida, dá 200 e poucos para cada um. Não é caro, você tá ali naquilo ali e é o que você quer. Ir no restaurante japonês, onde você vai pagar R$ 100 pelo rodízio, mas a bebida 150, não é caro. Você fica ali 40 minutos, 1 hora, 2 horas, come, depois se arrepende porque comeu muito. Ou numa churrascaria, vou pagar 100, R$ 200. Não é caro. Não é caro. O que vai ser caro para você, o que você vai julgar caro, vai de acordo com a necessidade, ou nem a necessidade, é do que realmente você quer. Academia, R$ 100 é caro, mas R$ 100 comprando uma garrafa de gin no mercado não é caro. Pagar um curso em que eu vou me aperfeiçoar de R$ 700, nossa, é muito caro. Mas comprar o iPhone que acabou de sair de R$ 5.000 é tranquilo. Então, a gente tem que saber o que é caro e o que não é caro. Tem que saber se realmente o profissional está cobrando um valor justo para aquilo que ele te entrega. Mas desmistificar que é caro e entender o que é caro para você, tá? Não tenho tempo, isso é uma outra coisa que sempre me falam, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo outro. Gente, se o pior acontecer na vida de vocês e vocês tiverem, por exemplo, vocês trabalham de 9 da manhã às 5 da tarde, né, naquele trabalho de bater ponto.
E aí em algum momento acontece alguma coisa que você fala, nossa, eu trabalho isso e não daria para eu trabalhar mais, porque não daria para eu cuidar do meu filho, não daria para eu malhar, não daria para eu treinar, não daria para eu fazer nada. Mas acontece alguma coisa na vida de vocês em que você precisa trabalhar um extra, porque você perdeu um emprego ou o seu trabalho dobrou, você tem que ficar de 8 às 8. E aí você fala, caramba, eu achava que antes eu não tinha tempo para malhar, para cuidar do meu filho, para treinar, mas agora que eu tô vendo que eu não tenho. Então, tempo a gente arruma. Se a gente tiver uma rotina organizada, ter dia, ter dia certinho, horário certinho para treinar, ter dia certinho, horário certinho para ir no mercado fazer as compras, ter dia certinho, horário certinho para cozinhar, ter dia certinho ou horário certinho para chamar alguém para cozinhar para você ou comprar comidinha congelada se você não puder cozinhar. Enfim, se você se organizar e se planejar, tempo não é desculpa, tá? Então, tempo a gente cria quando a gente quer. A gente quer começar, por exemplo, quero começar a fazer aula de dança. Só que é uma coisa que você quer muito. Você cria tempo para isso, entendeu? Então, você tem que entender que tempo a gente consegue arrumar sim, tá? Emagreço, mas tenho dificuldade em manter meu peso. Isso é uma coisa que muitas pessoas me falam. Primeira coisa, já te falo que você não está emagrecendo da maneira correta, tá? Perder peso, às vezes, para algumas pessoas é muito fácil. O mais difícil é manter. Eu tenho vários atletas de judô, por exemplo, que perdem peso para competir, perdem 7 quilos, 5 quilos em uma semana. Como é que eles vão manter isso depois? Então, é a forma como você perde peso. Para perder peso, você não tem que ter pressa, porque senão você não vai conseguir manter. O nosso corpo demora de 3 meses a 6 meses para se acostumar com aquele novo peso. Então, tem que ser uma perda gradual, você fazendo reeducação. É por isso que a gente sempre fala de reeducação alimentar. Comecei a fazer dieta, quer fazer tudo de uma vez só? Não, vai tirando o básico. Vai cortando os industrializados o máximo que você puder. Ao invés de beber 5 dias na semana, começa a beber 3 ou 2. Ao invés de pedir pizza todos os dias na semana, começa pedindo 2. Tem até um vídeo muito legal, gente, que era uma moça gorda que estava circulando na internet. Assim, poxa, as pessoas se metem na minha dieta, na minha alimentação, só porque eu tô comendo um hambúrguer com batata frita e pelo no café da manhã eu vou e como 2 pães franceses. A pessoa fala, você não quer emagrecer? Quando é que você vai começar a fazer dieta? Aí ela falava assim, o que vocês não entendem é que essa é a minha dieta. Antes eu comia 3 hambúrgueres com batata frita todos os dias, agora eu tô comendo um. Antes eu comia 6 pães franceses pela manhã, agora eu tô comendo 2. Então eu estou fazendo dieta, não se meta na minha vida. Então, gente, dieta é muito relativo, vocês não tem que achar que dieta é sair cortando tudo. Vamos diminuindo de forma gradual, né? Para vocês conseguirem ir colocando aquilo ali na sua vida e aí vocês nunca mais vão falar, tenho dificuldade de manter meu peso, tá bom? Começo a fazer dieta. Final de semana é livre, sem dieta. Isso é uma outra coisa errada. Muitas pessoas, pela manhã, durante a semana, se alimentam bem, tudo se regradinho. E final de semana, que já às vezes já começa sexta-feira, comem o que querem, bebem o que querem, não tem pudor, né? O que vai acontecer? Nosso corpo não tem calendário, não sabe que é sábado, que é domingo, não é assim, é sábado e domingo, posso comer o que eu quero, que eu não vou engordar. O extra que vocês consumirem de energia na sexta, no sábado e no domingo vai se acumular. E aí o peso que você perdeu durante a semana, você recupera no final de semana e aí seu corpo vai, perde, ganha, a longo prazo ele vai sempre ganhando um pouquinho a mais. Então a gente pode ter refeição livre? Pode, mas não dia livre. Inclusive refeição livre, que é a refeição lixo, né? A gente é até indicado que tenha, para a gente conseguir manter a dieta por mais tempo, para a gente ter outros estímulos hormonais, tá? Mas não é passar o dia inteiro comendo besteira, é escolher uma refeição do dia, do sábado, uma no domingo, comer alguma coisa, mas sempre controlando a quantidade. Quer comer pizza? Não vai no rodízio. Come a pizza, mas não vai no rodízio. Quer comer churrasco? Tenta maneirar na quantidade. Enfim, quer beber cerveja? Controla a quantidade. E aí você vai aprendendo, entendendo que final de semana a gente pode comer, assim como durante a semana pode acontecer de você querer relaxar em casa com seu marido, chegou estressado, vai tomar um vinho, mas é durante a semana. Mas o que tem? Você, final de semana, segura um pouquinho mais, entendeu?
não consigo cortar o álcool, o açúcar e o carboidrato, não consigo, não posso, é difícil. Isso aí, meus amores, vocês já estão colocando uma negação no cérebro de vocês. Então, nosso cérebro tem um poder gigantesco. Se a gente já está falando que a gente não consegue, não pode, é difícil, você não vai conseguir. Então, começa a mudar o seu pensamento, começa a ficar mais positivo. Fulaninho consegue, Beltraninho consegue, mas comigo não dá. Eu sou gorda mesmo, eu não consigo melhorar minha performance, eu não consigo ganhar massa muscular, porque para mim tudo é tão difícil. Realmente, você pode ter um componente genético que faz com que as coisas se tornem mais difíceis para você. Mas isso não quer dizer que você não vai conseguir, você não vai poder, que é difícil. Coloque frases motivacionais no seu espelho, no seu quadro, no seu celular, despertador, vai meditar, vai fazer uma yoga, em casa mesmo, 10 minutinhos que as coisas começam a acontecer e a gente para de procrastinar, tá bom? Então, esses são os maiores medos e objeções, tem vários, mas aqui são alguns dos medos e objeções que os pacientes, os atletas costumam ter em relação à parte da nutrição, tá? E aí, gente, eu vou fechar essa aula com essa pergunta. Só existem dois tipos de pessoas, só existem duas. As que dão resultados, que são as vencedoras, e as que não dão resultados, que são as derrotadas. Qual que você escolhe ser? A que procrastina, a que reclama, a que fala para si mesma que não consegue, ou aquela que fala assim, eu vou conseguir, todo mundo consegue, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que fazer? Eu vou começar hoje, porque se você não começar hoje, você vai ter desejado começar hoje daqui a alguns anos. Então comece a mudança hoje, comece a olhar para a alimentação com outro olhar, né? Vamos perder o medo, dieta, nutricionista, meu Deus, tá? Então vamos perder isso aí. Deixe de procrastinar, continue me seguindo nas redes sociais, nos grupos de Telegram, para buscar sua mudança, porque a mudança é aqui, tá? A estética, a performance vem depois. E se você chegou até aqui, tá vendo esse vídeo até aqui, essa aula até aqui, eu quero te agradecer pela confiança que você tem em mim. Então, gente, são os meus contatos, printa aí a tela, não sei se você está vendo pelo celular, pelo computador, anota, meu site, meu e-mail, meu WhatsApp, meu Instagram. Lá no meu Instagram tem um link para acessar todos os meus serviços, tem e-book gratuito, tá? Tem e-books bem bacanas lá, tem dois pagos, mas tem 2 ou 3 gratuitos lá. Grupo de Telegram, eu tô sempre botando receita, eu tô sempre botando áudio motivacional, eu tô sempre falando de atividade física, eu tenho 2 grupos lá, então é só acessar esse link que vocês vão ver todos os meus serviços, tá? Então, espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês e continue me acompanhando, é só isso que eu peço, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.